Em grandes linhas, a gente tem duas formas de levar uma carreira à frente. Duas grandes formas. A primeira delas, a mais falada, a mais importante, mas se diz assim, é aquela carreira programada. O sujeito nasce lá com 6 anos de vida, sabe que quer ser defensor, sabe que quer fazer júri, então ele já estava lá assistindo o júri com o pai dele, então aos 6 anos ele sabe o que ele quer ser e ele programa todos os passos na direção desse objetivo, na consecução desse objetivo. Essa é uma possibilidade, então, de se levar uma carreira, a carreira programada, tendo as suas ações em função desse objetivo que estava traçado lá desde muito cedo. Existe uma outra possibilidade muito legal, mas não tão festejada, que é a carreira por experiências. Então vejam que é no plural, você não tem um objetivo definido. Eu sou uma pessoa com uma carreira por experiências, por exemplo. Uma carreira por experiências é aquela em que você vai sentindo um prazer no caminho. Não existe exatamente uma vocação, como naquele primeiro... e muito sabor das experiências, você vai fazendo as suas escolhas. Então, as suas escolhas vão sendo em função daquilo que você vai conhecendo, se apaixona, pode tomar uma rota. Para que eu estou falando disso para vocês? Porque não necessariamente você precisa ter nascido marcado com uma estrela para ser criminalista. Você pode ter tido uma carreira de experiências, onde isso se tornou, em algum dia, um desejo grande. Tá? E, no meio disso, você, então, começa a construir. As duas têm grandes qualidades, as duas possibilidades, e eu diria que as duas também têm alguns problemas de percalço, e é disso que a gente vai falar, e como é que a gente chega lá. Tá? Mas o grande barato é, antes de tudo, se conhecer, antes de dar uma olhadinha para o seu percurso e pensar qual desses dois formatos é o meu. Eu sou um cara que já sabia, que sempre quis e que sei os tempos, os ritmos, paro um pouquinho quando eu preciso, ou não. Eu sou alguém que vou um pouco ao sabor das paixões e vou me encontrando. A gente pode dizer que quem tem um objetivo muito claro, são os casos de grande sucesso que a gente conhece, porque essas pessoas conseguem narrar a sua história, né, porque ela é uma história que foi pensada, então elas conseguem narrar essa história retrospectivamente depois e demonstrar como as escolhas produziram isso. Tem um efeito muito legal da gente, às vezes, conseguir chegar cedo no objetivo. Por outro lado, é uma carreira em que se vivem algumas perdas, porque o objetivo fica muito fechado, né? Você fecha muito o teu campo de visão e você tem algumas perdas, né? Que se ligam a desenvolver outras áreas da tua vida, a área afetiva, muitas vezes, né? Família, ou você é alguém que não vai poder viajar tanto, você não vai ter essa experiência toda de viagem. Quem faz o caminho inverso e tem essa experiência de carreira por experiências, tem mais prazer, mas tem um montão de desprazer. Porque várias vezes você se apaixona, faz a derivação e não era bem isso, fazer um recuo. Então, é preciso, antes de mais nada, pensar que tipo de carreira então, vocês estão trilhando para si. Essa é uma coisa que, em geral, a gente não chega a conseguir mudar. Eu não consigo ser alguém que não tinha nenhum plano, bom, e agora eu vou conseguir ter planos e levar planos. Isso é muito da personalidade da gente, a gente faz essa escolha e segue em frente. Mas é legal cuidar com os grandes desvios. Tá? Fazer essa descoberta de algumas formas. E a forma que eu os convido, nós no nosso primeiro encontro presencial com a maioria de vocês, conversamos sobre os 3 pilares da escola. Né? Saber conhecer, saber ser, saber fazer. O saber conhecer, eu disse para vocês, a gente quando os entrevista, acredita que esse saber conhecer está vindo com vocês, né? Ele veio da formação, das especializações, da graduação, então a gente vai tornar robustos esses outros 2 pilares, eles vão sustentar os nossos encontros. Nossos encontros serão então encontros em que o Jader vai estar trabalhando fortemente o saber fazer, o saber ser do criminalista. E eu o acompanho nessa perspectiva de trabalhar com vocês um saber ser a partir de uma visão que a gente pode ir ganhando velocidade nela com algumas coisas da psicologia, com o psicodrama que o Jader traz. Então, hoje eu volto a tratar com vocês do saber ser. Lembrando que lá
no início da minha discussão, onde é que eu quero chegar? Carreira. No percurso de carreira que vocês vão, então, estar fazendo. Saber ser, então, quando nós conversamos, o que vem a ser isso? Então, é que você está em condições de agir com uma capacidade cada vez maior. Observem bem, são palavras simples. Cada vez maior de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. Então, saber ser é cada vez mais de autonomia. O que é autonomia exatamente? A gente fala muito de autonomia, mas que coisa é essa? Autonomia é quando a norma, eu diria a norma, mas né, o princípio, ele vem de dentro para fora. É claro que não existe geração espontânea, né? As normas internas da gente não foram criadas por geração espontânea aqui, dentro da gente, elas vieram do encontro da gente com o mundo, das relações que a gente fez, das experiências que a gente viveu, mas tem um momento em que essas experiências param de ser o tempo todo só algo que nos impacta de fora para dentro, passa a ser algo que de dentro para fora produz marca. Então, a autonomia é quando eu consigo começar a produzir essa norma de me guiar, né? Essa normativa, essa normatização para me guiar. Discernimento. Discernimento é outra palavra que a gente conhece muito, a gente fala muito. Discernimento é o quê? Discernimento é uma capacidade de, olha que doido, uma capacidade de sensatez, a possibilidade de usar a sensatez, capacidade de saber diferenças entre é certo e errado, é justo e injusto. Discernimento é essa capacidade. E responsabilidade pessoal. Bom, responsabilidade pessoal é um outro negócio delicioso, que é duríssimo. Responsabilizar-se por si mesmo. Por si mesmo na relação com você, tomar o seu lugar no mundo, que é a sua responsabilidade, e responsabilizar-se na sua relação com o outro. Olha a sua parte na sua relação com o outro. Essas três palavras, então, melhor esses três, conjunto, né, esse trio, responsabilidade pessoal, discernimento e autonomia, juntos, bem utilizados, eles são a chave para a liberdade de escolha, para a liberdade de espírito, para uma liberdade que significa ficar mais à vontade em relação à ansiedade. A gente lida melhor com a ansiedade, a gente lida melhor com quem a gente é, quando a gente liga esse trio de uma maneira mais desvelada, de uma maneira desenvolvida. Então, a ideia aqui é desenvolvimento. Agora, o que é desenvolvimento? Tirar o invólucro. Então, a gente desenvolve quando a gente tira o que está velado, o que está trancado. Então, a ideia é que a gente possa, pouco a pouco, pensar em autonomia, ou seja, que a norma parta da gente para fora, como a gente se conduz, e que essa norma implique em trazer principalmente a responsabilidade pessoal, a gente se responsabilize pelo que é da gente, e pela parte que a gente tem na nossa relação com os outros, e que a gente tenha discernimento, que a gente consiga ter alguma sensatez. Como é que a gente faz isso? Como é que é saber ser? Como é que eu desenvolvo? Então, ou seja, eu tiro do invólucro autonomia, como é que eu tiro do invólucro responsabilidade pessoal, discernimento. Antes de mais nada, pelo aprofundamento da qualidade da experiência de si mesmo. Então, observem, quando a gente fala em aprofundamento da qualidade da experiência de si, o gaúcho usa uma coisa muito bonita. O gaúcho, quando quer dizer assim, não sei se aqui em Porto Alegre tanto, mas lá para o interior, quando quer dizer, escuta, o que o gaúcho diz? Cuida. Cuida, né? Cuida, ou seja, para de fazer barulho, cuida. Esse cuida é um uso muito interessante da escuta. Cuida, escuta. Ouvir é algo meramente ligado à área da sensação, é percepção pura. Escutar é percepção com afeto. Afeto é aquilo que afeta você e o outro. Então, escutar é ouvir com afeto. O gaúcho diz cuida. Então, eu aprofundo a qualidade da experiência sobre mim mesma quando eu me escuto. Me escuto quer dizer o quê? Vocês fizeram isso todas essas semanas. E não, a gente não vai ficar indo muito longe aqui no que é eu me escuto, né?
A qualidade da experiência de si pede isso. Que eu me escute, que fundamentalmente eu abra as tampas. Que tampas? As tampas da mágoa. Quando eu me escuto, eu estou escutando principalmente o quê? Do que foram aquelas, do que falamos, né? Do que vocês falaram na aula que a gente teve a Rosa, quando a gente teve a Rosa, perdão, quando a gente teve a Marta, com a Rosa com o quê? Com a Marta. Nós falamos de mágoas, fundamentalmente de mágoas. Escutar-se, então, é poder fazer essa má água. A mágoa é uma água que está parada. A mágoa é a água, né, empoçada e ela cheira mal. Ela cheira muito mal, ela invade os cômodos todos. Então, cuida, escuta, né? Escuta o que diz a mágoa. O aprofundamento dessa experiência é essa possibilidade de abrir as tampas da mágoa, abrir as tampas das mágoas do ressentimento, de ter um olhar para aquilo que se repete. Observem o que se repete. Observem quando vocês passam por uma situação e se dizem assim, putz, mas toda vez me acontece isso? Toda vez o cliente vem aqui, né, eu explico tudo, a gente fecha, tá pronto para fechar o contrato. Ele pede para pensar mais um pouquinho e ele não sabe. O que é esse toda vez? Quando algo se repete para além do meramente, né, do normal, tem alguma coisa de mim ali. Então, observem as repetições. Meu Deus, será que toda vez eu sou traído? O que tem na minha relação que toda vez eu sou traído? O que tem todas as festas de família em que eu vou, tem uma briga? Então, cuide. Esse é um cuidado de si, né? Abrir essa tampa. Escutar os apetites que podem te dominar. É para isso que eu estou convidando vocês. E não é um escutar disso sensorial, é um escutar afetivo. Observem que existem uma série, então, de mágoas, de repetições, de apetites mesmo, de vontades que nos dominam. Essas vontades que nos dominam, e a gente está falando de carreira aqui, eu vou lembrar para vocês várias vezes, essas vontades que nos dominam podem nos levar a derivações absolutamente imprevistas, que podem fazer com que a gente perca tempo, perca rumo. Então, fazer pelo aprofundamento da qualidade da experiência de si e, ao mesmo tempo, pelo aprofundamento da qualidade da experiência na relação com o outro. Não é à toa que a Rita está aqui com a gente hoje. O aprofundamento dessa relação, da experiência da relação com o outro, é tão importante quanto se conhecer. Significa responsabilizar-se pelo que é seu e por aquilo que é seu na sua relação com o outro. Ou seja, aquilo que o outro faz, você não tem controle. Você não tem controle se você é traído, você não tem controle se você é passado para trás num contrato, você não tem controle se o teu parceiro com quem você faz audiência resolve desaparecer no dia que era o dia dele, no horário dele. Isso você não tem exatamente controle, mas você tem responsabilidade total naquilo que te diz respeito à sua parte nessa relação, ao que você coloca ali. Então, são os dois pontos. Cuidado de si, então, cuidado nessa experiência de descoberta de si mesmo, de aprofundamento, e cuidado, né, na experiência de conhecimento do outro, né, na tua relação com o outro. Só que tem um probleminha. Saber ser, assim como aquela coisa de saber nascer querendo ou nascer não querendo, só querendo ser, não é algo dado. É algo que se assemelha muito ao exercício físico, é algo que se assemelha muito à boa forma. Saber ser tem a ver com exercitar, tem a ver com isso, com saber colocar um ponto e vírgula, fazer uma parada. Essa vida que a gente está levando, em que está sempre correndo, corre de um lado para o outro, de um trabalho para o outro, e aí vai na academia e logo volta para casa. Essa vida tem uma tremenda restrição ao saber ser. Porque saber ser pede espaços de encontro, pede espaços de solidão. Encontro consigo, pede espaços de solidão. Cair na cama e dormir exausto não é exatamente uma boa ideia para um espaço necessário de solidão.
tá? Para se pensar. ABC é aquisição, é exercício, é repetição. Repetição do conhecimento de si, do conhecimento bom e disso que vocês começaram já em algumas das suas análises pessoais, algumas das suas conclusões pessoais, outros fizeram aqui com a gente, mas ir se dando conta de si. Cuidar de si, então, é assim, o que é de mais próximo, cuidado de si, de liberdade individual. Liberdade individual tem uma relação muito forte com não ser escravo. Nós temos vários senhores do lado de fora. E nós temos, como vocês mesmos, que a Cândido falou, um senhor que pode ser mais fraco ou pode ser mais forte dentro da gente. Essa escravidão no cuidado de si diz respeito a uma escravidão às paixões, ao patos. Eu gosto muito de usar isso. Diz respeito a uma escravidão ao patos. Né? O radical é o mesmo, para a gente falar de doença e de paixão, é patos. Patologia, né? Tem o mesmo radical que gerou a palavra paixão. As paixões, elas dão um colorido muito interessante para a vida, mas ele é um colorido que muito frequentemente nos turva. Tem uma situação de turvação, claro, de frustração, muito frequentemente, porque nada se mantém naquele pico. Não ser escravo do trabalho, não ser escravo da comida, não ser escravo do dinheiro, não ser escravo da culpa, não ser escravo do ressentimento, não ser escravo de vontades incontroláveis. Existe uma escravidão interior quando a gente não se dá conta daquilo que a gente é escravo. E não existe logro maior do que esse escravo, né, tá dentro da gente, e conseguir fazer isso tão perfeitamente com a gente mesmo. Então, cuidado de si é um exercício, e é um exercício fundamental que pede olhar e escuta para as minhas paixões, para o meu patos. Lá onde está a minha paixão mais intensa, também está a minha patologia mais intensa. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar em que ponto algo que é patológico me aproxima e me afasta do que eu mais quero. Me aproxima muito e me afasta muito do que eu mais quero. Um cuidado de si é um exercício, então, de não ser escravo, e o cuidado na relação com o outro é um exercício ético. Mas um ético que está, eu diria para vocês, que está ligado a saber estar, a saber conduzir-se. Eu escutei, né, nas nossas fichas caem, muitas vezes veio a palavra transparência, várias vezes, né, tem que ter transparência, tem que... eu não me importo, não posso me importar com o que os outros pensam. Eu acho que esse é um primeiro momento, sim, esse é um primeiro momento do cuidado de si. Mas existe um segundo momento, que é o momento de pensar em como é que eu me conduzo. Como é que eu me conduzo nas minhas relações? Qual é a minha parte? A transparência, eu vou usar aqui uma alegoria bem estranha para a transparência. Vocês imaginem que hoje eu comi pouco, não comi muito, mas eu como absurdamente. Vocês imaginem se eu fosse transparente e eu tivesse comido tudo que eu comi sábado, por exemplo. E eu estivesse dando aula para vocês e vocês estivessem vendo o trânsito, depois o trânsito intestinal de tudo que eu comi. Enquanto eu estou falando com vocês, vocês estão vendo gases de cocô se formando. Essa transparência, uma transparência que diz da mesma coisa com os pensamentos da gente, que eles não têm que ser transparentes. A gente não tem que ser essa profusão de loucura que mora dentro da gente entregue ao outro o tempo todo. Então, cuidar de si é dar um trato na loucura da gente para a gente entregar para o outro. Porque é isso, liberdade não é ser o louco cheio de prazer. Liberdade é cuidado de si, controle de si, um olhar para o teu patos, né? Um olhar para o teu ressentimento. E é também um olhar para como é que você se conduz na relação com o outro. Qual é a parte que tu assume na relação com o outro? Ou será que é sempre a culpa do outro? Tá? Então, a transparência, ela me sugere um início. Sim, é preciso transparência para a liberdade, mas é preciso uma transparência que me deixe entrever
E o melhor dessa transparência é que ela seja através do ethos, de uma ética. Que eu possa intuir a tua transparência pela forma como você se conduz, pela forma como você se coloca, pela forma como você se veste. O ethos, ele vai se expressar, né, esse exercício ético, na forma, no teu aspecto. Como é que é o teu aspecto? Você está sempre cansado? Você está sempre enlouquecido? Como é que é o teu aspecto? Você está cuidado? Você... Na sua forma de andar, na tua forma de falar, na tua maneira de se vestir. O ethos tem uma ligação muito forte com aquilo que é valorizado, aquilo que é o costume de um determinado tempo. Então, uma preocupação com os códigos da maneira como eu como, da maneira como eu como é melhor eu não falar, da maneira como eu me visto, da maneira como eu falo, da maneira como eu aperto uma mão de alguém, como eu dou um beijo no rosto. Isto dá a ver, dá transparência para a relação que eu tenho com o outro. Ou melhor, dá transparência para a minha interioridade, mas na relação que eu tenho com o outro. Como é que eu trato o outro? Como é que eu trato o outro? Qualquer outro. Como é que eu encaro um acontecimento? De que jeito eu encaro um acontecimento? Isto é, então, uma preocupação ética. E uma preocupação ética que dá, eu diria para vocês, que dá robustez para uma personalidade. Então, há algo importante que é a constância, a congruência. Claro, e cores, porque senão isso é muito chato. Por que eu já avisei que para vocês iam dormir? Porque eu tenho essa coisa meio constante, meio... uma maneira de me relacionar profissionalmente. Eu, na verdade, não sou tão assim da vida. Só que tá resolvido isso. Isso vai onde tem que ir e me acompanha em pequenos flashes, né, de transparência profissionalmente. Mas eu não carrego o tempo todo um bloco único, eu sou única e vou lá só com isso aqui. Não, eu tenho várias faces, eu posso apresentar essas faces. E isso não é ser, sei lá, esconder jogo. Não, isso é uma determinada ética, que é uma noção de como se conduzir. Vocês podem me cortar e dizer, tô de saco cheio, não é nada disso. Não é nada disso, eu acho que a transparência sim, eu gosto de lidar com pessoas transparentes, que eu sei quem são. A gente sabe quem são as pessoas pela forma como elas tratam os outros, pela forma como elas se comportam num acontecimento. A gente sabe quem são as pessoas se a gente puder vê-las em situações mais ou menos críticas. Saber ser é um exercício. Então, é um exercício de fazer, eu diria, mergulho, né? Fazer salto e mergulho para dentro da gente, mas um exercício de fazer para dentro e não se afogar lá dentro, é fazer, se ouvir e sair, e é um exercício de se olhar na relação com o outro, de olhar as repetições, de olhar os fatos, as paixões, as culpas, como eu disse para vocês. É necessário que você tenha aprendido os princípios de uma forma tão constante que quando os seus desejos, seus apetites, seus medos se despertarem como cães que ladram, o logos que fala em você, como a voz do amo, que o logos fale em você como a voz do amo, que com um só grito sabe calar os cães. O logos, a razão, né? Mas eu não diria para vocês uma razão estática, né? Uma razão, eu diria, uma razão que está suportando sempre que tem algo de inconsciente, forte mesmo na razão, mas podendo encarar isso. Então, tenha aprendido os princípios, os teus princípios, de uma forma tão constante que quando o patos, o medo, a culpa se apresentarem como cães que ladram, você consiga ter alguma constância, você consiga ter uma bússola que os faça se calarem e você possa então fazer a sua sustentação. Você possa então tomar as suas decisões.
não como uma criança aterrorizada ou como uma criança que resolve tudo no grito e no soco. Tá? Uma ideia é essa, que você possa dar um pouco de rédea para si mesmo. Eu gosto muito, adoro contar essa história. Ano passado, eu devo ter quase matado o Fagner contando essa história toda. Eu gosto muito da história. Contar isso, um mito, né? Que é o mito do Édipo. Mas eu não vou contar o mito para vocês, o que leva um tempo grande, principalmente porque o melhor do mito não é Édipo encontrar com um desconhecido, que a gente vai descobrir depois que é o pai dele matá-lo. O melhor é o que vem depois dessa história. Bom, mas para que eu trago o mito? Bom, para que a gente traz mitos? A gente traz mitos porque a gente tem essas dúvidas todas sobre a origem. A origem, o significado da vida. Então, quando a gente não sabe a origem de alguma coisa, quando a gente não sabe a origem dessa coisa toda que a gente está conversando aqui, a gente busca um mito. Né? Então, Édipo é um belíssimo mito para a gente conversar sobre oráculos. Essa é a fachada de Delfos. Eu esqueci em casa. Eu fui à ilha onde estaria Delfos, se fosse uma pequena foto, uma maquetezinha dessas ruínas. Eu quebrei na viagem, não consertei. Mas eu tenho ela, quebrei um pedacinho. Essa então é a fachada do oráculo de Delfos. O que é um oráculo? O oráculo era o lugar, o oráculo então é um lugar, né? Não é como a gente pensa que um oráculo é a coisa dita em si. O oráculo é um lugar onde os gregos, pelo menos uma vez na vida, iam, na sua vida adulta, para saber, nesse nosso desespero, né, do que é o futuro, o que me espera no futuro, como tomar a decisão certa. Então o grego ia a Delfos para ouvir uma predição. A predição que é a fala do oráculo. Então, todo mundo, todo homem grego, toda mulher grega, não diria, mas o homem grego ia a Delfos para ouvir a sua predição, pelo menos uma vez na vida. E esses homens faziam viagens imensas, longas, e entravam correndo no oráculo. A frente do oráculo, e ela ainda em parte está preservada, tem essa inscrição: conhece-te a ti mesmo. Então imagina, você atravessa o oráculo e lá você vai encontrar, né, uma predição dos deuses pela boca de um sábio. O que vem a ser uma predição? Uma predição, como o nome já diz, é como uma previsão. Previsão do tempo. Quando a gente ouve a previsão do tempo, por mais computadores né, a previsão do tempo é uma previsão, ela não é uma certeza. Amanhã a temperatura vai variar entre tanto e tanto, às vezes são 18 graus, 15 graus de variação. Uma predição, ela passa por você ter conhecimento do terreno, passa por você ter conhecimento de si, para ouvir a predição e poder então se posicionar. Então, uma predição não é algo dado, não é o destino. A predição é o posicionamento que você toma a partir de algumas palavras. Não vou fazer aqui com vocês também, eu já fiz na imersão. Essa predição começa antes da gente nascer, muitas vezes, né? Então, às vezes, a gente começa a ter alguns destinos jogados lá atrás que estão no ar e a gente, sai carregando esses destinos, essas possibilidades de destino pela vida. Fato e aí eu vou contar para vocês rapidamente o que acontece com Édipo. Édipo faz então sua viagem lá a Delfos para perguntar o que o destino reservava para ele, no que daria sua vida. Ou seja, os homens iam a Delfos para ter para ouvir essa predição, né, sobre como é que eu dou conta do meu futuro, o que é o meu futuro, o que o futuro reserva para mim, que decisões eu tenho que tomar para chegar nesse futuro que se reserva para mim. O problema todo é que as pessoas passavam por Delfos, muitas, sem ler a exortação da fachada. A exortação é: conhece a ti mesmo. Conhecendo a
ti mesmo, é possível que a predição te ajude a tomar boas decisões. Te ajude a dar alguma previsibilidade para esse futuro que não é previsível. Édipo, jovem, passa correndo, chega lá, o oráculo diz para ele: tu matarás teu pai e desposarás tua mãe. O que Édipo faz diante dessa predição, diante dessa predição? Não volta para casa, não vou voltar nunca mais para os meus pais, vou me manter longe disso. Édipo não conhecia a sua história. Édipo não sabia quem era. Durante toda a sua infância e parte da sua adolescência, muito se apresentou para ele de quem ele era, e ele nunca aceitou ele. Ele nunca aceitou ouvir: cuida, ele não cuidou. Então Édipo sai pelo mundo, para longe, no lado oposto de onde estavam seus pais. Ele sai pelo mundo, ele encontra um homem numa encruzilhada, ele mata esse homem. Eles têm uma briga e ele mata. Reduzindo a história aqui, é pobre. Ele mata esse homem e segue viagem. Quando ele passa então por uma cidade que é Tebas, e lá uma esfinge está destruindo Tebas, uma esfinge está acabando com Tebas. Tebas vive pestes inenarráveis, estão sem comida, doentes, morrendo a população toda. A esfinge impedia que as pessoas entrassem ou saíssem de Tebas, porque você tinha que descobrir um enigma para que ela desaparecesse, para que ela morresse. E ninguém descobriu o enigma. Édipo era um apaixonado por enigmas. Pois é, olhem só, aí as sutilezas. Ele era apaixonado por enigmas, os outros enigmas, os enigmas dos outros. O seu enigma fazia muito tempo que ele desconsiderava, muito tempo. Então, Édipo ouve o enigma, mata a charada, uma charada para ele simples, ele mata a charada, e ele, quando chega na cidade, ele é festejado, comemorado como rei. E ele é oferecida a ele, então, a mão da rainha viúva, né, cujo marido tinha morrido longe, numa viagem, numa tentativa de salvar a cidade, e ele se casa com ela, ele tem filhos com ela, e a cidade fica muito próspera. Bom, o fato é que, de repente, as pestes recomeçam de uma maneira terrível, e alguém diz: olha, essas pestes só vão acabar quando for descoberto o assassino do rei Laio, o marido da rainha, o primeiro marido da rainha. E Édipo, um homem muito correto, muito apaixonado por resolver enigmas, que foi muito bom com seu povo, não mede esforços para descobrir quem é esse assassino. Bom, vocês imaginam a história, descobre-se que ele é o assassino. Aquele homem que ele matou na estrada era o rei de Tebas, que vinha a ser o pai dele, o pai biológico. Jocasta, a rainha, mãe dele, com quem ele se casou e teve filhos. Bom, e daí toda a possibilidade de pensar que quanto mais longe eu estou de quem eu sou, mais certo eu fico de quem é que eu vou caçar fora de mim. De todos os monstros e fantasmas que eu vou encurralar, porque eles estão todos fora de mim. Mas, na verdade, eles estão todos dentro de mim. Então, Édipo encurrala os fantasmas do lado de fora, assombrado pelos seus fantasmas. A gente não tem mais oráculos, mas a gente inventou uma coisa, nós contemporâneos inventamos algumas ferramentas para tentar dar conta dessa imprevisibilidade do futuro. Nós contemporâneos amamos estratégia. A gente fala, né, que as empresas têm que ter estratégia, têm que ter uma estratégia de vida. Vocês, criminalistas, têm por força do ofício se tornarem bons estrategistas. Força do ofício. Então, eu vou convidá-los a pensar um pouquinho, já que, né, a gente vai rapidamente fazer um joguinho. Vou perguntar para vocês se vocês sabem como é que começam as estratégias. Nas estratégias, a gente precisa saber, primeiro, qual é o objetivo, né, da organização. Ela nasce daqui, né?
O objetivo precisa ser algo factível, o objetivo não pode começar com não. Não quero ser igual ao meu pai, é um objetivo de vida. Não pode. Isso não é objetivo, isso é não objetivo, tá? Objetivo de vida factível, pode ser um sonho, não tem problema, mas tem que ser factível, tá? De alguma forma. É a primeira possibilidade para a gente começar a pensar uma estratégia. Para dar conta desse futuro imprevisível, para dar conta de tua carreira é objetiva e você sabe por onde ir, ou você tem a paixão pela experiência. Tá, então eu vou dar uma chave interessante para vocês. Os planejamentos estratégicos, eles não são rígidos. Os planejamentos estratégicos, organizacionais, governamentais, eles são por um tempo. Eles são passíveis de revisão e reposicionamento. A estratégia é uma previsão, uma predição para tentar dar conta do futuro, só que o futuro também vem com suas próprias características. Então, é uma tentativa. Então, é claro que um objetivo, como parte de um planejamento estratégico, pode ser revisto durante a vida várias vezes. Claro que a gente tem objetivos diferentes de tempos em tempos, mas tem uma saidinha aí, a gente vai chegar lá. Agora, vocês tem as letrinhas aí, né? A, B, C, D. Eu queria que vocês pensassem, de verdade, quais são... Oi? Eu queria que vocês pensassem, agora, a sério, quais são os seus valores? Quais são os seus valores? O que é mais importante para você na sua vida? Quais são os seus valores? Vocês lembram como é que a gente faz valores? Vocês já devem ter visto planejamento estratégico. Como é que a gente faz valores em planejamento estratégico? Como é que é, Jada? Os valores do escritório? Ninguém nunca viu um planejamento estratégico. Ah, não. Tá, ok. O planejamento estratégico, ele tem várias etapas. Ele primeiro analisa forças e fraquezas, né? Como é que é? Forças, fraquezas, SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades, riscos, né? Perigos. Então, você faz primeiro essa análise, depois você vai dizer que missão tem, qual é a sua missão, né, em ter essa organização, esse negócio. Qual é a sua visão? Como é que você se projeta no futuro? É muito legal fazer um planejamento estratégico de vida pra gente também. Um planejamento estratégico vai dizer, então, o que você faz? O que você é? No tempo, como é que você quer estar? E com que valores? Com quais valores? Então, seus valores podem muito bem ser dinheiro, ganho, lucro. Lucro é um valor. Lucro é um valor. Amizade é um valor. Lealdade é um valor. Atendimento de excelência ao cliente é um valor. Então, quais são os seus valores? Os seus. Tem aí A, B, C, D. Queria que vocês olhassem as notas que vocês deram agora e me respondessem como é que está o seu percurso. Seu primeiro valor está bem cuidado em nota ou ele é só um valor no horizonte? Como é que está o seu percurso agora? Essa é a pergunta que eu quero fazer. De que maneira o seu objetivo está conversando com esses valores? Agora, eu queria ouvir um pouco vocês. Eu disse que vocês não falariam, né, os valores ou a hierarquização, mas eu queria ouvir um pouco vocês. Que diálogo tem o objetivo de vida e os valores que você elegeu? Eles conversam, eles se assemelham? Para saber se, por exemplo, eu tenho como objetivo ir de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. No tempo que eu tenho para chegar de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, que hoje, aos 45 anos, não é assim tão grande, eu tenho que ficar olhando as placas que estão no caminho, os avisos que estão no caminho. Se começar a me aparecer placa, Rivera, né? Montevidéu, estou com problema no meu percurso. Os valores são placas, as notas, não os valores, as notas que você está dando para os seus valores. E a congruência dos seus valores com o seu objetivo são placas, são notas para o quanto você está se aproximando disso ou o quanto isso não conversa. Ou eu tenho que pensar um novo objetivo, e aí vem uma parte boa,
da vida da gente, a gente pode e a gente deve traçar novos objetivos. Objetivos não são marcas de cimento. Objetivos, não de uma forma patológica, mas de uma forma flexível. Flexibilidade é algo muito saudável, podem ser mudados. Primeiro, eu tenho objetivos que têm a ver com me formar e ser, começar minha carreira, depois eu quero família, depois eu não quero mais família, depois eu quero liberdade com dinheiro. Você pode ter flexibilidade com isso. Mas aí, se a gente tem flexibilidade com isso, como é que a gente sabe quais são as escolhas? Lembra que a gente começou esse exercício para pensar mais ou menos uma forma de lidar com a imprevisibilidade do futuro, com aquilo que é imprevisível? Para que então fazer isso? Que chave tem aí dentro para eu tentar lidar com os cavalos que vão passar encilhados ou não, e eu estou pensando que estão encilhados? A estratégia, ela tem duas possibilidades. Ela pode ser uma estratégia deliberada ou uma estratégia emergente. A estratégia emergente é aquela em que eu olho o cavalo e percebo. O saco, tem uma intuição. Está encilhado, pode montar. Ou não, esse não é para mim. Esse não é para mim. Eu tomo as minhas decisões. Eu só vou saber um pouco mais à frente se elas foram acertadas ou não. Ou talvez eu nunca saiba, porque às vezes elas parecem acertadas e foram péssimas escolhas. Uma estratégia pode ser também deliberada. Eu posso pensar a forma de tomar decisões. A decisão não precisa ser só sim ou não. Eu posso pensar a forma de tomar decisão. E uma forma de tomar decisões baseadas só no objetivo é uma forma perigosa. Porque, conforme vocês viram, os objetivos são móveis em relação ao momento da vida em que a gente está. Mas os valores, no entanto, podem ser princípios. Os valores, eles têm um pouco mais de constância ao longo da vida da gente. E eles podem ser uma boa bússola. Então, eu peço que vocês olhem de novo para os valores de vocês, que vocês hierarquizaram, para as notas que vocês deram, do quanto estão cuidando deles ou não, e agora pensem nos valores como uma peneira. Quando algo que parece uma oportunidade, quando um acontecimento se coloca diante de você, pega esses valores. Lá, o primeiro, o mais importante, que você disse que é vida para você. E se pergunta assim, tá, esse acontecimento, essa oportunidade, passa na minha peneira? O que foi, gente? Esse acontecimento passa na minha peneira? Ou ele fere esse princípio? Então, se o meu valor é dinheiro e me passa uma situação que me parece de muito ganho, mas que pode ser que eu tenha que sacrificar a minha honestidade, vou dar a resposta. Eu pego esse cavalo está encilhado, eu pego ou não pego? Monto ou não monto? Os valores servem como princípios para a gente poder usar uma mínima bússola para pensar essa carreira da gente. Quando você recebe um convite para trabalhar no novo escritório, para fazer uma sociedade com alguém, para aceitar um cliente ou não, quando você está apaixonado e precisa tomar decisões, vão ficar juntos, não vão ficar juntos. O objetivo pode se transformar rapidamente. Pega esses valores que alguns de vocês estão tratando muito mal, mas que vocês estão relatando que são importantíssimos, e verifica se esse acontecimento passa na peneira dos valores. Se ele ferir, eu diria, se ele ferir os 3 primeiros, nem continua, não tenta passar no quarto, no quinto, não vai dar. Você paga caro ali na frente. Você vai começar a enxergar a placa do Chuí, né, querendo ir para Curitiba. Então, os princípios podem ser a predição que o Édipo teria recebido se ele soubesse quem ele era. Então, sabendo quem vocês são, sabendo o que vocês aceitam fazer, o que vocês não aceitam, o que vocês privilegiam, aquilo que não vale nada para vocês, talvez vocês possam ter um pouco mais de previsibilidade com relação aos acontecimentos.
um pouco mais de previsibilidade para as decisões que vocês têm que tomar em relação à carreira de vocês. E muito para Porto Alegre, para abrir um escritório em Porto Alegre? Não. Acho que o meu valor é família. Não posso. Eu tenho que ficar perto dos meus. Esse valor é importantíssimo para mim. Não. Eu tenho um valor que é família, mas eu tenho um valor que é dar conforto. Então, esse conforto é importante? Então, sim, passa na minha peneira. É uma boa ideia eu ir para Porto Alegre e tentar mudar, dar um novo rumo para a minha carreira. Essa é uma forma, então, de fazer estratégia nos dias de hoje, né? A gente não vai ao oráculo, mas continua nesse nosso novo oráculo a frase lá na frente: conhece a ti mesmo, porque senão nenhuma decisão vai ser uma decisão que tenta dar conta do futuro, ela é um passo no escuro. Se vocês tiverem sorte, muito bom, a gente precisa de sorte, né? O Ayrton Senna não foi o Ayrton Senna se ele não fosse um cara com estrela, né? A genialidade de alguém depende, para dar o salto entre a genialidade embotada e a estrela, precisa que brilhe. De vez em quando o Jader vai fazer alguma coisa, alguma sustentação, alguma coisa de brilha a estrelinha, tem que brilhar, tem que ter uma coisinha, porque às vezes você tem tudo, tem a inteligência, você se cola, mas não passa aquela pessoa que precisava passar na hora. Tem que ter uma estrelinha. E isso a gente não vai dar conta. Então, a gente ajuda a estrelinha a brilhar, dando conta de quem a gente é. E aí, tem mais um exercíciozinho abaixo. Bom, vocês viram seus princípios, vocês viram as notas que vocês deram para os seus princípios. No planejamento estratégico, a gente toma 3 decisões. Quero que vocês, então, digam 3 coisas, 3 ações que vocês precisam começar a fazer, baseado no teu objetivo, baseado no cuidado que você tem dado para os seus princípios. Preciso começar a fazer o quê para ir na direção do que eu quero? 3 ações que eu preciso começar. Mãe, eu tenho uma ação um pouquinho que eu ia perguntar mais, enfim. A questão dos princípios, quando eu olhei as notas que eu dei e tudo mais, eu meio que elenquei eles eu pensei em elenquei, mas quando eu dei as notas, eu percebi que, enfim, eu posso expor aqui o que Claro, era para isso aqui. Por exemplo, eu botei que o meu primeiro princípio seria a honestidade. E ele tá em 10 para mim. Hoje. Como eu tô hoje. E eu botei família em segundo, mas família tá 4 para mim e as outras coisas são 8, 9. Só que para essas coisas estarem 8, 9, eu tive que dar um 4 para a família. Então, a minha pergunta é se essa... não, se essa hierarquia ela é mutável de acordo com... Olha, eu não sei se... Eu não posso dizer que não seja, não tenho essa resposta pronta. Mas os princípios têm essa tendência de uma certa constância. Aquilo que é fundamental vai ser fundamental por muito tempo ainda. O que pode acontecer, né? Se a gente pensar de novo, né? Tem lá os fundamentais, né? Depois tem os sociais, depois tem a gente vai hierarquizando os princípios mesmo. Mas a gente não pode dizer que eles vão mudar muito ao longo da vida. Digo, em questão de... Eu entendo o que você está dizendo, mas tem uma coisa importante, Bruna, que é se perguntar se isso realmente é um princípio, e aí eu conhece a ti mesmo, se isso realmente é um princípio, ou se isso é uma idealização da gente. Porque a gente idealiza, né? A gente idealiza, não, a gente quer ser legal, a gente quer ser bom, a gente quer... Mas às vezes não é um princípio. Às vezes não é. Se você me perguntar se família é um princípio para mim, não é. Tanto que eu vim embora e depois de poder voltar para casa, continuo aqui. Né? Meu marido morreu, eu podia ter. Continuo aqui, não é um princípio. Então, assim, tu entende como é que talvez isso vai acontecer ao longo da vida, a gente tem que se encarar mesmo. Será que isso me faz mal? Será
Será que é ruim se o meu princípio for dinheiro? Será que é ruim se o meu princípio for... Você entende? Não tem isso, não tem isso. Em termos de estratégia, eu estou falando de estratégia, tá? Em termos de estratégia, o princípio é aquilo que vai ser minha peneira, que eu vou usar para saber se essa oportunidade vale a pena ou não vale. Só que não esqueçam daquela coisinha que a gente está falando, que a gente já vai voltar, que é a necessidade de se conduzir entre as pessoas. As pessoas, e aí a gente já estou dando spoiler, a gente usa os princípios dos outros para fazer escolhas em relação a eles, se eles ficam perto da gente ou não. Então, às vezes, a gente, claro, joga uns princípios meio cremosos em cima da gente, escolhe como princípios algo meio cremoso, mas não é princípio, porque a gente a gente fere aquilo o tempo todo, então não é princípio. Uma ideia, mas eu não sei nem se é uma resposta isso. Começar a fazer, o que eu preciso continuar fazendo? Porque eu não posso parar. Então, 3 coisas que eu preciso começar a fazer, 3 coisas que eu preciso continuar a fazer e 3 coisas que eu preciso parar de fazer. Quando a gente fala em cessar de fazer, o que eu preciso parar de fazer? Eu, se fosse vocês, começavam pelo que eu preciso cessar de fazer, porque afinal de contas a gente está falando de carreira, a gente está falando de pequenos ajustes, o que eu preciso cessar de fazer? O cessar de fazer tem uma certa urgência. Tá? Eu dei uma aula, eu estava fazendo uma avaliação de aula, uma turma em 2010, o último ano que eu estava morando aqui em Porto Alegre, e eu estava indo embora para outra cidade, e aquela coisa de final de semestre, os alunos sempre fazendo elogios, não sei o quê, e aí um aluno, um cara mais velho, levanta o dedo e diz assim, professora, mas eu queria falar uma coisa. Todas as vezes que você chega na aula, você antes faz uma reclamação. Você abre a aula, boa noite, uma reclamação. Hoje eu cheguei aqui com vocês e já avisei, olha, de uma briga com uma agulha, né? Eu vou fazer um preenchimento, acochei toda aqui a boca. Aí eu fiz isso tudo com vocês aqui. E aí me lembrei que pela primeira vez em que eu respondi isso aqui, eu respondi, você sabe fazer? Parar de reclamar. Eu vou dizer pra vocês, eu parei muito. Eu reclamo muito menos. Mas eu ainda reclamo muito. Preciso cessar, é urgente. E precisa de exercício. É cessar e amanhã me lembrar de novamente não fazer, depois amanhã me lembrar. O que eu preciso começar a fazer também é urgente. Também é urgente. É um pouquinho mais fácil do que parar de fazer, mas também é urgente. Tá? Tudo isso que a gente conversou, se consubstancia em uma identidade. Tudo isso aqui me dá uma identidade, os meus valores, né? Os meus objetivos, a forma como eu me relaciono com as pessoas, tudo isso me dá uma identidade. Uma identidade que é também profissional. Uma identidade, né, que eu diria para vocês multifacetada, mas una. E a credibilidade é aquilo que dá, é aquilo que advém da congruência. Então, uma certa congruência de valores, no exercício desses valores, no quanto eu me aproximo daquilo que eu falo, quanto os meus atos repetem aquilo que eu falo, né? Existe, é necessário a congruência dos atos, uma certa integridade de se manter nos seus princípios, não obrigatoriamente nos seus objetivos, mas nos seus princípios, para ter credibilidade. E aí, eu entro agora no segundo momento, em que eu queria conversar com vocês sobre, eu não consegui fazer, eu precisava que esse ponto aqui ficasse mais separado, que saltasse para vocês. Observem. É bem importante que eu pense no que eu gosto, do que eu gosto, o que eu gosto, né? O que eu gosto como mulher, o que eu gosto como profissional, o que eu gosto. O que eu quero? Não são a mesma coisa que eu gosto e o que eu quero. Tá? Mas a gente não veio aqui para discutir o ético, para discutir princípios.
A gente veio aqui falar do mercado de trabalho, né? De como é que vocês têm clientes, novos clientes, como é que se fazem contratos, como é que se fecham contratos. Eu preciso achar um ponto de interseção ou um intervalo de interseção onde o que eu gosto, o que eu quero, possam ser vividos numa identidade profissional. Toda vez que eu afirmar absolutamente o que eu gosto e o que eu gosto se sobrepuser, ou melhor, tomar o espaço do que o mercado me diz como as coisas mais ou menos devem ser, ou o que eu quero tomar, ou o que eu gosto tomar o espaço do que eu quero, estou falando de patos, eu estou falando de patologia. Então, saber conduzir-se, vamos voltar para o ethos, né? Saber conduzir-se, saber ler um pouco do costume, como é que eu me coloco, flexibilidade, é uma demanda que se coloca pra gente. Eu preciso achar esse pontinho aqui, eu preciso achar essa interseção com identidade. Esse é quem eu sou esse. Eu quero ser uma psicóloga reconhecida pelo seu trabalho. O que o mercado de trabalho me diz, mais ou menos, para conseguir chegar no que eu quero, da forma como eu sou? Eu tenho que encontrar essa interseção, saber ler o que o lado de fora me diz, para então chegar a uma identidade profissional congruente, com alguma constância. A ideia é que isso seja comunicado de uma maneira, a gente já falou disso algumas vezes, eu já falei com vocês algumas vezes, né? O que vocês vendem é serviço. Serviço não é produto tangível, não é camisa. Camiseta que a gente manda imprimir com o nome da escola, com o nome de vocês, é produto. Tá? O produto, ele também precisa ser tangibilizado em tudo aquilo que está em volta dele, na loja que você entra, na forma como você é atendido. Eu preciso que tudo aquilo torne o produto tangível para que eu queira comprar aquele produto. Isso já é um tremendo problema quando o produto é concreto. Agora, vocês imaginem, dentro do mercado de vocês, onde vocês trabalham, é o mercado de serviços. É um outro setor. Um setor que precisa vender algo que não é concreto. Você entrega uma promessa. Você entrega uma promessa. Você entrega uma possibilidade. Quando eu vou entregar uma possibilidade, vocês imaginem o quanto todo o resto, todo o meu entorno precisa falar por mim. O quanto o seu cabelo tangibiliza o seu trabalho. O quanto a sua camisa tangibiliza o seu trabalho. O quanto o tom da sua voz tangibiliza o seu trabalho. O quanto as tuas mãos, o tecido da cadeira onde o seu cliente sentou, tangibiliza o seu trabalho. Quando todos vocês terminaram a faculdade, mais ou menos sabiam o que queriam, né? Alguns foram abrir seus escritórios, foram fazer sociedades, outros foram inventar concursos. Mas provavelmente deixaram de usar, em grande parte, os objetos que usavam na faculdade, que usavam no colégio, no ensino médio. Por quê? Ali vocês passaram a usar o seu notebook, passaram a exibir o seu cartão profissional, Mas quantos de vocês se preocuparam em deixar para trás aquele cabelo que acompanhou o menino do ensino médio? A menina da graduação. Quantos de vocês se preocuparam em tornar tangível aquilo que é intangível? O seu trabalho, a sua credibilidade. Credibilidade desta camiseta vai ser dada pelo número de vezes que ela for jogada na máquina e não sair a tinta, ela não se esgarçar. A sua credibilidade é dada pelo quê? Pelo número de experiências sucessivas, né, que vão demonstrá-lo. Como é que essas experiências vão começar? Como é que vai vir a primeira? É preciso, então, que o cuidado que vocês tiveram quando pensaram, o tecido da cadeira lá
escritório novo, quando pensaram o óculos que iam começar a usar nesse momento da vida adulta, comece a rebater em todos os outros objetos que estão em torno de você. Você e os objetos que circundam o teu trabalho precisam tornar concreto para o teu cliente a tua credibilidade e o teu trabalho. Os teus olhos têm que passar isso, as tuas palavras têm que passar isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, de novo, um exemplo pessoal. Até 2008, e agora eu estou voltando a ouvir de novo, até 2008, eu chegava para dar aula e ouvia: prof, tu está muito cansado, tu não dormiu, né? Estou bem, né? Prof, como tu está triste hoje? Tudo me incomodava muito. Eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa quieta, mas não sou uma pessoa triste. Pô, o que é isso? Que é alguma coisa nos meus olhos, porque a referência era sempre aos meus olhos. Se for um cirurgião plástico lá, todo mundo me diz que eu tô triste, sempre triste. O que dá para fazer? Não quero que puxe, mas é nos meus olhos. E eu passo algo que não sou eu. Ele me diz: olha, é muito simples. A curvatura da tua sobrancelha é muito baixa. O final dela é muito mais baixo do que o início dela. Teus olhos ficam caídos, você tem muita pele sobre os olhos. Bom, que dia que nós vamos tirar isso? Tirei a pele sobre os olhos, no cabelo tem duas puxadinhas aqui pra dentro, assim, pra mudar o arco da sobrancelha. Tratei a olheira. Cara, que coisa saudável. Passei a ser, de repente, já tô velho de novo, tem que fazer tudo isso de novo. Mas mesmo assim, ainda não tá como estava, isso foi em 2008, tá? Há quase 10 anos atrás. O que eu tô dizendo pra vocês? Os meus olhos não transmitiam, por uma questão anatômica, não transmitiam a alegria que eu tenho. Eu tenho realmente alegria de viver, mesmo. Mas não transmitia. Eu tenho que ouvir isso. Quando eu falo, na semana passada, e eu só vou fazer com alguns de vocês, mas eu comecei semana passada, eu encostei num dos colegas de vocês e disse: ó, quero falar uma coisa rápida contigo. Tem algo da tua fala que demonstra ainda uma certa meninice, algo de como você, de quando você ainda era menino. Vamos corrigir isso. Quero que tu fique atento a isso e quero que você eleja alguém para cuidar isso, como teu grilo falante. Quando você cometer esse erro, o grilo vai, ó. Porque é importante cuidar disso. É importante cuidar disso. Tá? É importante ter uns grilos que avisam pra gente: ó, esse teu ponto, ele impacta e tangibiliza algo que não é o teu produto. Então, cuida disso, resolve isso. Tá? Isso tem a ver com toda a forma como a gente se apresenta. O que teu corpo comunica? O que teu corte de cabelo comunica? O que teu óculos comunica? O que a tua roupa comunica? A forma como você se veste comunica o quê? A tua voz. A tua voz é alta, a tua voz é baixa, você fala gritando. Teu endereço de e-mail. Eu fui estudar os endereços de e-mails dos senhores. tchuki@hotmail. Diabinha, tchutchuca. adv.psi.monicadelfino@hotmail.com. Isso é estratégia emergente. Isso dá a cara de que não é estratégia. Isso tangibiliza improviso. O que a gente falou sobre improviso? A gente treina, até ficar espontâneo. Aí você fica espontâneo, você joga, aí você está espontâneo. A gente está conversando aqui sobre espontaneidade. Como ficar espontâneo sendo quem a gente é? Ou seja, esse negócio não está funcionando na minha cara, eu fui lá e dei uma esticadinha. Tá? Estratégia deliberada. Eu vou pagar o meu... como é que a gente chama lá o meu... Domínio. Eu vou pagar 30 reais. Por ano. Por ano. 30 reais do domínio por ano. Até lá o teu nome, o nome do teu escritório. Há um impacto diferente em receber um e-mail de um escritório, responder para um escritório e responder para, né, a monicadelfino@gmail.com. Tá? A foto do seu WhatsApp. Uma pessoa nessa sala. Tem uma amiga minha, eu tenho uma tia.
Eu tenho realmente uma colega de trabalho para quem eu indico muitos pacientes, muitos aqui em Porto Alegre, que eu estou vendo leve na educação. Fiz a indicação dela para um paciente homem, que eu não poderia continuar atendendo. E passei o WhatsApp para ele, né, o contato. Ele me retorna 40 minutos depois. Doutora Mônica, tem como fazer uma outra indicação? Porque eu vi no WhatsApp dela a foto, ela tá com um bebezinho, ela é mãe. Que vontade de matar. Ela botou uma foto, poucos dias depois do parto, ainda estava com a boca inchada, nariz inchado de parto, totalmente devotada. Como é que eu vou indicar um paciente? Realmente, eu não vi, não é capaz que eu ia ver que ela mandou a foto. Tá? A foto do WhatsApp é uma maneira de tangibilizar o seu trabalho. Se você é um cara jovem, muito jovem, está começando a sua carreira, não dá para botar, não dá mesmo. Ou melhor, dá. Então olha lá seu objetivo de vida, vê qual é, vê quais são os seus princípios, bota a foto que você quiser, se estiver combinando. Agora, se você está traçando objetivos, e esses objetivos precisam comunicar coisas que liguem a credibilidade à tua imagem, que foto está no teu WhatsApp? Teus honorários, falamos disso. Teus honorários comunicam o quê? Comunicam que você é um louco desvairado, que não tem a menor noção de quem é e está cobrando fora. Ou comunicam que você está precisando pagar o lanche. Teus honorários se comunicam com os teus clientes. Tá? Teu local de trabalho. Teu local de trabalho. Teu local de trabalho não necessariamente já precise ser um escritório seu próprio. Isso nem sempre é fácil no início. Existem muitas saídas. Existem, por exemplo, saídas de coworking, locais em que você pode atender, um local decente, preparado, que tem uma estrutura inclusive de secretária. Você pode dar um telefone fixo, que a secretária vai atender, e quando identificar que a ligação é para o doutor, ela atende como a secretária do doutor tal. Tem vários aqui no Porto Alegre. Tem, inclusive, que leva cafezinho pro Exatamente, leva cafezinho pro cliente. Vários, tem lá no Moinhos. Lá no Moinhos tem, é um prédio, é uma sala só para isso, tem várias salas. Tem outra, tem um pay-per-use lá na Lucas, você paga, a sala tá toda montadinha, você atende o seu cliente ali por um valor que é mais ou menos R$60 para atender um cliente. Gente, isso dá uma noção de estratégia deliberada, isso modifica o atendimento. Ou você vai até o cliente, quando o telefone toca, você atende uma folha da alô. Ou você, José Pedro, respira, tem um número ali que você não sabe qual é, sempre é um cliente. Os primeiros 500 não são, mas o dia que for eu atender o telefone, você está morto de vergonha. Né? É preciso, então, que tudo isso comece a comunicar. O local onde você trabalha, aquela simulação que a gente fez de eu e Jair chegávamos e tem um cafezinho, isso tudo tem fluxo. Se você já está no escritório, isso tem fluxo. Como é que a sua secretária atende o telefone? Como é que você atende o telefone se você não tem uma secretária? Isso tem fluxo. Isso não pode ser estratégia emergente, isso é estratégia pensada antecipadamente e decidida. Eu tomo decisões. Quando a pessoa chega, ela é recebida de que forma, de que maneira eu instruo a pessoa que recebe, onde é que vai sentar com o cliente. E isso é para todo mundo. Isso é para o cliente, isso é para o carteiro quando ele vem trazer carta, isso é para a moça da recepção lá embaixo que deixa todo mundo entrar ou não. Isso tudo, toda essa experiência é a experiência que o teu cliente tem quando vai até você. E tudo isso vai produzindo o fechamento do contrato. Bom, como é que seu corpo se comunica? Isso já é isso, não é? Como é que seu corpo se comunica? E aí aqui vem uma conversa que eu quero ter com vocês, que é polêmica. Polêmica. Pode ser desagradável, fundamental, importante. Um lugar fechado em que a gente possa conversar disso. A maneira como o corpo da gente se comunica, a gente precisa pensar. Quando eu dou um aperto de mão, ele é um aperto de mão mole ou ele é um aperto de mão quebra-osso? Ou ele tem o impacto no outro que comunica afeto, que afeta o outro
mas que não causa repulsa. Tá? Eu dou um abraço de 3 beijos, ou eu... O que é o consenso? O que é aquela... o que eu sou, o que eu quero, e o mercado de trabalho me diz o quê? Nessa interseção, então, eu vou cuidar do meu aperto de mão, eu vou cuidar do tom da minha voz. Tá? Se eu falo muito alto, eu vou ter que regrar esse tom, eu vou ter que regrar, vou ter que aprender. E para tudo isso, se eu tenho algum problema na articulação da palavra, tem fonoaudiólogo para resolver isso. Para tudo isso tem solução. Tudo. Algumas coisas são mais simples e mais fáceis do que precisar de um outro profissional para resolver. E elas dizem respeito à sua imagem pessoal. Imagem fala de cabelo, fala de barba, fala de perfume, fala de unhas, fala da imagem exterior da gente. Acreditem, algo das coisas que mais comunica antes que uma comunicação realmente possa ser estabelecida entre duas pessoas é a sua imagem. E para falar disso, eu vou precisar conversar com vocês sobre algumas mudanças que às vezes a gente tem que fazer, se não fez ainda, de quando a gente sai da faculdade e entra no mercado de trabalho. Quando a gente sai da faculdade e entra no mercado de trabalho, tem algo que é fundamental, que é separar o seu armário. Precisa existir uma separação entre a roupa da balada e a roupa do trabalho. A gente leva um tempo até descobrir isso, né? Principalmente mulheres, a gente usa tudo nos mesmos lugares, assim, trabalha e, né, com mesmo padrão. A gente precisa separar isso. A roupa do trabalho, ela é uma roupa, ela é tagarela, ela fala muito. Assim como a roupa da balada, vocês sabem que fala muito. Você pode ser um morto, né, um proscrito, ou alguém que é muito bem recebido, em função daquilo que você está vestindo. Para as mulheres isso é mais forte ainda. Isto é saber conduzir-se. Isso faz parte do ethos, acreditem. Isso é saber conduzir-se, saber ler as situações para ter flexibilidade. Senhores, vamos começar pelos senhores. Menos senhores aqui, mais senhores aqui. É preciso pensar em alguns pecados que são pecados, assim, eles são irremissíveis. Existe um pecado masculino, 2 na verdade, mas existe um que é um pecado capital. Eu acho que ele é passível de pena de morte, que é o uso de camisa de manga curta. Tá? Senhores, camisas de manga curta, não estou falando de camisa polo, eu estou falando de camisa de botões de manga curta. Elas não frequentam nenhum lugar do planeta. Não é que elas não frequentam outro lado, elas não frequentam. Camisas de manga curta e botões não frequentam nenhum lugar do planeta. Ok? Elas não vão para balada, elas não vão para churrasco, para churrascada, para churrasconha, elas não vão. Elas não vão a nenhum lugar. E elas não atendem clientes. Isto é pecado capital. E, sinceramente, não dá, não pode proibir, eu vou incomodar vocês. Se eu descobrir que vocês andam de camisa de botões por aí, tá? Camisa de botão e manga curta. Tem uma segunda coisa, e essa é o problema. Meus caros, vocês compram ternos, né? Os ternos vêm com 2 peças combinadas, são um conjuntinho, tá? Vem com 2 peças combinadas. Não desfaçam esse conjuntinho. Não use calça jeans com casacão no terno. Não use calça de sarja com casacão no terno. O blazer tem um corte de blazer. E você vê de longe um cara que está com uma calça jeans ou com uma calça de sarja e um terno, ou casaco de um terno, que a calça está lá dentro do armário. Não separem as peças. Na melhor das hipóteses, separem. Usem a calça pura. Tá? Mas o casaco não pode ser usado puro.
Se eu gosto de fazer combinações, eu tenho então blazers. Eu não uso a parte de cima do terno, tá? Você fica parecendo o Mário Fofoca. De longe a gente vê uma calça, né? Uma calça social ferrugem, né? E um pedaço então de terno. Combinado? Então, falamos de duas coisas assim graves. Gente, isso é delicado. Eu falei pra vocês que esse assunto era delicado. Esse é um assunto que gera mal-estar. Ano passado gerou um baita mal-estar, né? Mas é preciso conversar disso, porque a gente está conversando aqui, e a Rita com certeza fala disso 100 vezes melhor do que eu. A gente está conversando do impacto que tem na tua imagem pessoal no outro, no teu trabalho. Bom, lembra aquele advogado que eu já lhe disse, o cara pode fechar o contrato, porque aquele preço não era para ele. Além disso, aquela imagem, ele não esquece, aquele cara é o cara que ele quer que defenda ele. Tudo isso é comunicado em partes. Então, bom, claro que a gente vai para o escritório de calça jeans, claro, hoje a gente tem dias casuais, dias mais casuais, né? Chega a ser quase feio você trabalhar o dia inteiro de terno. É muito esquisito trabalhar o dia inteiro de terno. Se você vai receber cliente, não é nada mal estar de terno. Mas uma boa ideia é você começar uma migração devagarinho para ter calças sociais que se usam com camisa. Então, calça social, preta, calça social. As boas são as pretas, né? De vez em quando uma cinza, mas a cinza todo mundo sabe que é de terno, a azul todo mundo sabe que é de terno. Então, o que a gente faz? A calça social preta bem cortada, legal. Usem com camisa, não precisa estar de gravata. Calça e camisa é um barato. Calça, camisa e o blazer interno fica bonito pra caramba, fica legal. Não precisa de gravata, não precisa de ficar. Olha o cara de longe, ele tá com a calça, camisa, uma camisa branca, uma camisa rosa clara, uma camisa azul clarinho, fica bem. Olha, não precisa ter muita roupa. Outro ponto, na escolha do terno. Eu não tenho muito, você tem que escolher um bom terno, um corte legal. Não precisa ser Hugo Boss, tá? Não precisa mesmo. Zara faz ternos muito bem cortados, mas muito bem cortados por preço muito bom, muito bom. Bom, então, o terno, se eu não tenho muitos, se eu não tenho nenhum e quer ter um bom, eu tenho um bom preto. Aí todo mundo diz, não, eu tenho um azul marinho. Não, se você tiver só um azul marinho, todo mundo sabe que você está usando o mesmo. Se você tiver um bom preto, tu pode usar ele 70 vezes seguidas. Que passa maravilhosamente. Então, você precisa comprar Troca a gravata. Oi? Troca a gravata. Troca a gravata. O preto, bota a camisa rosa, bota a camisa azul, bota a camisa branca. Outra ideia. Camisa preta com gravata. Camisa preta com gravata de cor. Não, mas horrível. Não, só eu acho muito bonito. É jogada de Eu gosto da gravata que marque a cor. Mas a ideia é você passear pelo rosa e azul, rosa bem clarinho, o azul em todos os tons, o branco, enjoem de ter camisa branca, pode ter quantos quiserem. Bom, a saída então, para não ficar de calça jeans o tempo todo, ou não ficar de calça social o tempo todo, sarja. A saída é a sarja. A sarja é uma saída que não é cara, diga. Eu não sei o que é sarja. Sarja. Ó, isso aqui, aqui tem uma sarja, ó. Aqui mesmo. Ali é uma sarja, ó. Essa aqui é a sarja. Essa sarja. Não, jeans é jeans. Jeans é isso. Jeans é muito jeans. Essa aqui é mais curtinha. Eu fui na loja e daí eu pedi pra moça assim, eu queria aquela calça que parece calça social, mas não é calça, também não é calça. Daí ela disse, Sarja. Na Zara tem muita. Quem tem sarja bonita, legal. A Richards, vai falar um pouquinho para trás. A Richards tem um corte de sarja assim, maravilhoso para homem e para mulher. Sarja vai bem para mulher também. A sarja. Então, a sarja vocês podem explorar as cores. Sarja bege clarinho, o sarja. Vou dizer para vocês que até a sarja branca vai muito bem. Só não pode. Isso vale para homem e para mulher? Não, nunca. Pecado capital. Sarja branca e calçado preto.
Nunca, nunca. O contrário, até vai. Não para os homens, porque homem de sapato branco é muito raro. Meu marido de vez em quando vai. Mas vai. A sarja preta e o sapato branco vai. O contrário, nunca, sob nenhuma hipótese. Então, olha, exagerem na sarja. Sarja azul, sarja carne, como é que chamam? Caqui. Na verdade, a sarja caqui se chama chino, calça chino, né? É a cor daquela sarja ali que o Gui está usando. Vocês podem usar isso a semana toda. Como é que se usa a sarja? Não se usa com gravata. A sarja se usa com camisa, né? Aí a sarja vocês podem, eu adoro camisa com cor, ótimo. Usa a cor que você quiser. Usa a cor que você quiser, rosinha, azulzinho, aqui. Não, a sarja aceita cores, aceita. Você pode usar linho em cima, você pode usar. A Richards tem linhos lindos, a Zara tem linhos lindos de camisa de manga, sempre de manga comprida. Vamos lá. A sarja traz um outro grave problema, gravíssimo. As meias. Mas as meias. Meus caros, meia. Ela só tem duas possibilidades. Salvo aberrações gravíssimas, a meia é da cor da calça ou da cor do sapato. Tá? A meia. 15 minutos do assunto, o João Vicente já quer que acabe. João Vicente vai chegar em casa e rever a roupa dele. Vocês vão se surpreender. A loja Lupo tem meias de todas as cores, principalmente as meias que vocês precisam no marrom, no bege, quando vocês estão usando sapatos beges. Vocês têm uma variedade de cores. Então, caros, a meia ou é da cor da calça ou é da cor do sapato. Mas se eu puder dar uma sugestão, assim, uma preferência, da cor do sapato. Não, se você usa sapato claro, você pode ter uma meia whisky, você pode ter uma meia marrom, você pode ter uma meia perolá, sei lá que cor é o teu sapato. Mas da cor dele. Botou um tênis vermelho, tem que botar meia? As meias, elas têm um princípio muito semelhante ao da gravata, no sentido de que elas são uma sutil dica da sua organização ou desorganização mental. As pessoas olham para os seus pés sem querer e elas têm essa mensagem. Um louco de amor. Deixa outras partes de você passarem essa mensagem, tá? Outras partes suas dizerem isso. Meia de bichinho, meia de gatinho, meia de... Não frequenta o escritório. Não. Eu diria que elas não frequentam nada. Deem as suas meias com desenhos, bichinhos. A gente tem um colega notório pelas suas meias, eu querido, e a gente judia muito dele. E ele não mudou, ele pior, ele acho que foi o pior, né? Porque agora ele viaja pelo mundo comprando meias horripilantes e mandando pra gente no grupo. Postando. A semana passada, acho que foi o primeiro-ministro do Canadá. O primeiro. Ele foi para provavelmente um encontro da ONU, alguma coisa, sentou e a meia dele tinha um Taz, né? O diabo da Tasmânia. Ele tinha uma imagem para passar e queria passar aquela imagem engraçada. Não é o caso, senhores. Não é. Não é. Eu posso que o que eu gosto seja muito maior. Eu posso andar com um gosto enorme no meu peito. Eu boto camisa do jeito que eu quiser, o tênis, eu pego o casaco e boto com uma camisa de outra coisa. Não importa, eu vou todo dia com a mesma roupa. O meu quero fica enorme. Se o mercado estiver favorável, tiver um bocado de sorte, vai dar tudo bem. O problema é que quem está começando, quem está no início de carreira, ou quem está reposicionando a sua carreira, acho que cabe essa leitura aqui. O que eu gosto, o que eu quero e, bom, o que não vai me causar barreira de entrada. O que eu estou conversando com vocês é como diminuir a barreira de entrada. E é muito legal brigar lá de dentro. Agora ficar brigando de fora, não, eu não vou, eu quero usar calça preta e sapato branco. Cara, tu não vai entrar, tu vai ser uma beleza, tá? Então, a gente entra e lá dentro a gente pode brigar para as coisas assim. O que é bom senso, né? Na verdade, o que é conduzir-se?
é que o exagero, ou a falta, ou o exagero, morte à míngua, ou morte soterrado daquilo, não te levam a passar essa imagem. É você, então, desenvolver o ethos, esse certo bom senso. Bom, as coisas hoje estão um pouquinho mais difíceis, então eu vou dar uma endurecida no meu discurso. Eu já evito falar tanto palavrão, porque eu venho de uma cultura que se expressa por meio de palavrão. Eu tenho ajeitado isso. Não quero esconder de ninguém a origem que eu tenho. Mas eu preciso conversar com vocês e vocês prestarem atenção em mim muito mais do que na forma como eu falo. Por exemplo, é isso. É você modular algumas coisas. A excentricidade, ela vem lá nos seus spots. Nas mulheres é diferente. Já vamos chegar lá nas mulheres. A gente foi para as meias, a gente foi para as gravatas. Hoje, as gravatas são, em sua maioria, gravatas lisas. Bom, sapato com a calça de sarja não é exatamente um sapato social. O sapato com a calça de sarja é um sapato intermediário, né? Eles costumam ser o no-book, né? A gente volta e meia pode ver um sapatênis e tal, mas já hoje muito, né? Muito estranho. Sapato social a gente usa com calça social. Combinado? Então cuidado com a altura da calça. Cuidado, se você engordou um pouquinho, a calça vai prender na perna e vai pescar. É muito feio, calça masculina pescando. Calça feminina não pesca. Pode fazer na altura que vocês quiserem que não pesca, tá? Não tem esse risco. Tá, gravatas mais pra lisas. Se você é um cara mais magrinho, perfil mais alto, mas não muito alto, ela pode ser mais fina. Se você tem mais peso, né? Bota uma gravata um pouquinho mais grossa. A altura da gravata, meus caros. Se você é um cara muito alto, a gravata passa 2, 3 dedinhos do cinto. Se você é um cara menor, a sua gravata encosta no cinto, tá? Então, a ponta da gravata com o meiozinho do cinto fica perfeito. Cuidei de tudo isso. Só que quando chega a hora de eu falar, eu tenho uma rodela de pizza enorme aqui no meu braço. Então, existem algumas pequenas saídas. Primeiro, quando isso é patológico, botox, né? Vocês vão no dermato, o dermato faz uma aplicação de botox, isso para de se encharcar miraculosamente. Só que vai pra mão, né? Bom, aplica na mão e na planta dos pés. Mas eu não quero botar botox, o que eu posso fazer? Meus caros, olha só. Tem 2 produtos, um bem caro e um muito acessível, que deixam a gente com um cheirinho bom, assim. Não, ele não tem cheiro, nenhum dos dois. Tem cheiro e cuidam dessa transpiração excessiva. Um é um produto da Vichy, compra na Totel, é um antitranspirante, vou mandar para vocês depois a imagem. Não sai cheiro. Porém, não sai cheiro nenhum, você pode correr uma maratona sem cheiro, tá? Mas ele custa R$72, um rolãozinho assim, milagroso. Tem uma segunda alternativa, e essa alternativa é mais legal, porque a gente não tem só cheiro embaixo do braço, a gente cheira no peito, a gente cheira bom. Existe um talco líquido, um talco creme desodorante, gente, tô falando sério. Existe um talco desodorante da Granado. Ele tem acho que 2 versões, uma versão rosa, ele não é um talco, tá? Ele é um creme. Consistência de creme, mas ele é um talco desodorante. Esse talco desodorante não tem cheiro nenhum. Substitui o desodorante, permite transpiração sem proliferação de bactéria, então é sem odor. Um dia inteiro. Isso custa R$22, R$23 e é um tubo legal. Então, a gente está se encaminhando agora para conversar mais com as mulheres, que é um pouco diferente. Essa conversa é um pouco diferente. É porque homem ri e mulher se ofende. Não, mas a conversa é um pouco diferente. E eu acho que do ponto de vista feminino, a gente foi mais ou menos trazendo até aqui. E esse é um ponto duro, porque vocês têm uma briga que aumenta exponencialmente. O lugar da mulher no direito já é um lugar difícil. No direito de família até vai, mas no direito penal ele é um lugar que tem muita escada para subir. Então, vamos evitar as barreiras. Cuidado com o teu olhar, cuidado com o teu perfume. Quase matei a família do Jader sábado gritando no carro com perfume no meu corpo, sem mexer de perfume, sentei lá, fui sentado no banco de trás, todo mundo tentando. Então, cuidado com o teu perfume. Isso vale para o cliente que você vai receber, isso vale.
cuidado em diferenciar muito bem a roupa da balada e não confundir. Os homens confundem menos do que a gente. Não confundir a roupa da balada com a roupa do trabalho. Elas são diferentes, sim. Os sapatos são diferentes, as roupas são diferentes. Roupas confortáveis, de boa qualidade, que podem ter cor, que podem ter... que não comuniquem tudo isso de uma vez só. Né? As estampas conversem com uma certa parcimônia, as coisas... Aqui é equilíbrio, no feminino é equilíbrio. Equilíbrio. O feminino tem assim, muito mais a ver com o detalhe que fala da tua personalidade, cuidar para que seja o detalhe e não o inteiro. Né? No homem a gente já pede que o inteiro converse, que o inteiro faça sentido. Então no feminino, realmente, o que se pensa, por exemplo, sobre o decote? O que se diz sobre o decote? Que bom, atrai toda a atenção para aquele ponto e em lugar de você atrair a atenção para o objeto do assunto, da conversa, o fechamento do contrato, você atrai a atenção para uma parte do corpo. Então a gente evita que a atenção saia daquilo que eu preciso, que o meu olhar e o olhar do meu cliente e o olhar daquilo que vai me contratar, todo ele tenha convergência para cá. E que nada em mim o obrigue a olhar para mim. Então, esse é o ponto. Ou melhor, se ele precisar olhar, que ele perceba o quanto isso está cuidado, o quanto isso não é estratégia emergente, isso é estratégia deliberada. Então, para a mulher, basicamente, o que frequenta a balada, não frequenta o trabalho. Cuidados nos excessos, cuidados nos cuidados. As unhas. As unhas são um sinal muito importante de comunicação com os clientes, muito importante. Existe a coisa da pintura, de botar o desenho, que a gente gosta muito, que conta uma história diferente de preocupação com uma parte do teu corpo, que é um pouco supérflua. Para quem está olhando, para a gente não é importante, para aquele outro ali, comunica algo que não é consensual. Bom, mas eu quero usar minha unha. Beleza, tá com a tua carreira consolidada? Seja excêntrica o quanto quiser. Precisa se consolidar? Então cuida. Cuida com o tamanho que você escolheu para o teu cabelo, cuida com a maneira como você se apresenta para o teu cliente, a maneira como você o recebe. Quais são os sinais? Vou dar um exemplo para vocês do ano passado. Nós tínhamos também uma aluna que me referiu muitas vezes. Eu sou muito assediada. Meu maior problema com meus clientes é que eu sou muito assediada para ter encontros, E aí eu usei aquele argumento ali. Isso se repete muito? Isso se repete sempre. Eu vou no cartório, se repete. Vou no cartório, se repete. Então isso não está falando deles, isso está falando de ti. Se isso está te incomodando, a gente precisa ver o que... E, na verdade, fisicamente não tinha nada nela que provocasse esse olhar. Outras questões. A voz, o jeito de mexer o corpo, tudo isso em todos nós comunica. Então, eu tive sexta-feira num consultório médico e a pessoa conversava comigo, o profissional conversava comigo sentado, uma pessoa grande, alta, conversava comigo sentado e às vezes se abraçava e às vezes fazia assim enquanto conversava. Aquilo tinha uma fragilidade ali que vocês entendem isso. A gente lê tudo isso e essa conversa é sobre tudo isso. Sobre a gente se conhecer como a gente se coloca, como a gente fala, se olhar em vídeo, para se dar conta. Peça para um bom amigo, para uma boa amiga, me diz o que eu falo de bobagem. Quando eu estou falando, eu tenho visto de linguagem, como é que eu invisto no meu perfume? Gente, se alguém tiver a delicadeza, é uma delicadeza de dizer para você, escuta, tem um cheiro muito forte na boca. Isto é uma delicadeza. Façam isso, façam perguntas para as pessoas sobre como vocês são, para ajeitar o que pode ser ajeitado, principalmente para que você possa, daqui a algum tempo, estar lá dentro, no meio dos outros e ser, se você quiser ser totalmente diferente disso que te dá um pouco de fluidez, seja, mas lá dentro. Ficar aqui de fora gritando, eu quero entrar, putz, é dificílimo, eu quero entrar, mas eu não uso, né, a moeda de entrada, é muito difícil, muito difícil. Sei que essa conversa é uma conversa dura, mas é muito legal que tudo isso seja deliberado, que nada disso seja
tomo a decisão que for necessária agora e me viro nos 30. Improvisação não é se virar nos 30. Improvisação é fazer tudo isso, portar essa roupa que é um pouco diferente, talvez, da que eu estou usando hoje, com espontaneidade, porque eu estou usando todo dia. Eu estou me sentindo bem no meu corpo, eu estou me sentindo bem no meu olhar, eu estou me sentindo bem nas minhas palavras. Mas tudo bem também se você não quiser nada disso. Porque ninguém é obrigado a mudar. A sobrevivência não é obrigatória. Pode ser como você quiser. Ok? Tudo bem. Não, tá aqui.